É legal que depois que Saul sai, né? Vai com a tropa dele, Davi começa a alertar e a gritar e falar, meu rei. E aí Saul reconhece a voz de Davi e fala, é a voz do meu filho Davi? Olha só que o tamanho da loucura desse homem, né? Tava querendo matar e chama de filho, e ao mesmo tempo que ama, odeia. E Davi falou, sim, sou eu. Então no versículo 17 de 1 Samuel 24, Saul vai dizer, você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor havia me posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e deixa-lhe sair sem fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza que você será rei, e que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, juro pelo Senhor que não eliminará a minha descendência, nem apagará meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul, este foi para casa, mas Davi e seus homens foram para o lugar seguro. Então, esse ato de Davi, né, reconhecer que ele não poderia tocar no ungido, né, em quem Deus estabeleceu, ele não podia, pelas mãos dele, né, liquidar o rei, né, de ter misericórdia, de fazer o bem com quem só fazia mal para ele. Ele acabou sendo abençoado pelo próprio inimigo. Saul não teve outra alternativa a não ser reconhecer que Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus e fala, né, que durante o reinado de Davi, Israel estaria seguro, como foi. Né? Incrível essa parte. No 25, a gente vai ver hoje, primeiro, a morte de Samuel. Então Samuel já era bem idoso quando ungiu Davi. Samuel morre, todo Israel pranteia, né? Ele foi o último juiz, ele ao mesmo tempo que era juiz, era sacerdote, era profeta, era a maior autoridade de Israel antes de Saul, né? Antes de Saul ser ungido rei. E depois que Saul começou a fazer as coisinhas dele lá errado, ele continuou tendo um papel muito importante para Israel, então Israel meio que ficou de luto. Né? Tinha Saul como rei, mas ao mesmo tempo não olhava Saul com aquelas características de rei, olhava para Davi como esse novo rei. Israel já admirava Davi, já tinha esse desejo no coração, e ao mesmo tempo tinha Davi ali sendo perseguido, sendo humilhado, então o povo de Israel praticamente ficou órfão depois de Samuel. E nesse mesmo capítulo vai contar uma história sobre Davi, Nabal, acho que aí está Natal, mas é Nabal, Nabal e Abigail. Então Nabal era um homem duro de coração, um homem insolente, só que era um homem poderoso, ele tinha muitas terras, tinha gado, tinha fazenda. E Davi, quando estava fugindo, perto da terra de Nabal, ele acabou protegendo os pastores, acabou protegendo a fazenda de Nabal. Então ele meio que sentia, né, um elo, algo que pudesse levá-lo a pedir um favor a Nabal. O que foi o favor que Davi pediu? Nada demais, ele pediu pão duro, né, o que sobrasse lá para ele comer e seus homens. E a resposta de Nabal foi tão insolente que Davi ficou irado, porque Nabal falou assim, quem é Davi? Quem é esse que eu não conheço? Como se fosse qualquer um. E em Israel não tinha ninguém, nem Israel, nem nos reinos próximos, que não conhecesse a história de Davi. Do menino que matou o gigante, que se tornou príncipe e agora estava fugido. Então todo mundo conhecia Davi. Ele usou de uma forma para humilhar, né, Davi naquela situação. Davi ficou irado, né, juntou os homens que ele tinha, nessa época já eram mais de 600 homens, e jurou que não ia deixar nenhum menino vivo na casa de Nabal. E foi ele, imagino todos os homens também com a mesma ira, né, ser com fome, né, ser humilhado e tal, toda essa situação que eles estão passando, chegam até a direção de Nabal, só que essa notícia vai até Abigail, esposa de Nabal, que não estava na hora quando os servos de Davi pedem a comida. E ela ouve aquela história e fala assim, cara, só eu
que tem que resolver isso. Porque se deixar falar com Nabal, ele vai endurecer o coração mesmo, vai dar ruim, Davi vai passar o cerol em geral. Ela se antecipa, não dá o que Davi pediu, dá muito melhor. Carrega vários jumentos com o que tinha de melhor, com pasta de figo, com vinho da melhor qualidade, frutas, e vai ao encontro de Davi. Chega no encontro de Davi, já se ajoelha, pede perdão, e Davi não está entendendo nada, né? E ela, ó, a culpa é minha, né? Não deixa que esse pecado caia sobre a minha família, que caia sobre a sua serva. Eu que não estava lá quando vi, Nabal é um homem duro mesmo, ele é mau e não tem jeito, mas o senhor vai ser rei de Israel. Você não precisa hoje sujar a sua mão com sangue inocente, que o Senhor vai prosperar muito a sua casa. E começou a abençoar, revertendo a situação. Davi, vendo aquela sabedoria, e principalmente porque ele tinha conseguido o que ele queria inicialmente, que era comida, já não precisava mais, Davi sentiu no coração e voltou atrás na ordem dele. Falou, hoje eu vou reverter minha ordem, pela sua sabedoria. E Davi voltou com a comida, Abigail voltou para casa, só que 10 dias depois Nabal morreu. Davi ficou sabendo, né? A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa, né? Era uma mulher bonita. Davi falou, bonita e sábia, né? Tá viúva, não vou deixar dando sopa por aí não. Foi lá e mandou buscar Abigail para ser esposa dele. Aí Davi casa com Abigail nesse capítulo 25. Seguindo, a quarta tentativa de Saul matar Davi e a segunda vez que Davi vai poupar a vida de Saul. Mais uma vez naquela do rei e até Davi com sangue, né? Com sangue nos olhos, irado, e está percorrendo Israel todo atrás de Davi. Só que em algum momento eles precisam parar para descansar. E eles acampam, né, todos soldados do rei, e eles dormem, simplesmente. Não tinha ninguém vigiando. E Davi consegue entrar nesse acampamento, com todo mundo dormindo, pega a lança que estava do lado da cabeça de Saul, não faz nada, sai, chega ao longe e grita de novo para Saul. E Saul, quem é que está falando? É meu filho Davi? Ele, sou eu, meu rei. Ó, tá vendo a lança aqui? Hoje eu poderia ter feito mal contra o Senhor, mas não fiz. Não fiz nada, nem antes, nem depois, nem vou fazer. Né? Eu tenho lealdade. E o rei não entende nada, ele fica triste e pela segunda vez abençoa Davi. Tudo isso ele já tinha sido ungido por Samuel lá atrás. Né? Lá atrás. Ou seja, ele poderia chegar e se antecipar e falar assim, hoje sou eu mesmo que vou ser o próximo rei, então eu posso aqui fazer com as minhas próprias mãos aquilo que é meu direito. Deus não fez ainda, né? Já que Deus não conseguiu fazer, eu vou pegar aqui e vou ajudar Deus. Vou fazer com minhas próprias mãos, né? É o que muitas vezes a gente faz, né? É minha promessa e tal, mas aí enfia os pés pelas mãos. Né? Verdade, na ânsia de antecipar a promessa, né, você acaba perdendo. E aí Saul fala no versículo 25, bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Saul, né, volta para casa e Davi segue o caminho dele. E aí, a essa altura, né, Davi já estava ficando sem escapatória, né, sem lugar para onde se esconder. Porque onde Davi ia, as pessoas querendo favor do rei, né, querendo a recompensa do rei, entregavam. Então ele não tinha muito lugar seguro. Ele tem uma ideia e vai para o território contrário, território que até então era inimigo. Ele vai para Gate, no versículo 27, no próximo, por favor. 27. Que é a terra dos filisteus. Lá Saul não tinha poder. Então Saul não podia ir até ele lá. Então Davi passa a fazer aliança com o rei de Gate. Adiantando um pouquinho no capítulo 30, no próximo,
a cidade que foi dada a Davi e seus homens, né, Ziclag, ela é saqueada. Então, nessa época, haveria uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Davi, como tinha se aliado, estava fiel aos filisteus, foi com seus homens até a guerra, né? Levou os homens até lá. Só que no meio dos generais, né, dos comandantes dos filisteus, falou, cara, é muito perigoso a gente manter Davi aqui. Né? Porque Davi lutar contra o próprio povo, vai que chega na hora, em vez de lutar contra Israel, ele se junta com eles e luta contra a gente. Vamos fazer o seguinte, manda Davi e seus homens aí para casa. Vamos dar essa folga para eles. Nessa batalha eles não vão não. E Davi volta para casa, volta para Ziclag. Chegando lá, ele percebeu que a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas. E imagine, cansado, né, voltando de viagem, chega lá, vê a cidade incendiada, não tem as esposas, não tem o filho, não tem o gado, não tem dinheiro, não tem mais nada. Entra uma revolta no coração dos homens de Davi e eles ameaçam a apedrejar. Falou assim, cara, tudo que está acontecendo com a gente, a culpa é de Davi, né? Começa a botar a culpa no líder, né? Com certeza. Né? Tá dando certo, Isso é um perigo. a culpa fui eu que fiz. Se deu errado, foi o líder. E começa a culpar Davi de tudo que estava acontecendo. E Davi tem uma ideia, né? Chama o sacerdote e vai consultar Deus. Falou, cara, eu não sei se eu vou conseguir ir atrás dos amalequitas ou não. Mas Deus sabe. E foi e pediu direção ao Espírito Santo, né? O governo do Espírito, né? Amém. Então Davi foi e orou. Falou, Deus, eu vou conseguir ir atrás dos amalequitas? Vou conseguir recuperar minhas mulheres, os filhos, os bens? E aí Deus falou assim, vai atrás, você vai recuperar. Davi e seus homens vão atrás dos amalequitas. Só que no caminho, Davi vê um homem egípcio caído. Assim, egípcio e eles têm nada a ver. Eles são israelitas, egípcios até não tinha muita intimidade, ou era um povo estranho. Eu e você, de repente, né, você está passando na rua, está preocupado com a sua esposa, com o seu filho, e aí você está indo até eles. Mas no meio do caminho tem um morador de rua que está pedindo ajuda. Você vai falar o quê? Me desculpa, estou corrido, eu tenho que ir atrás da minha mulher, dos meus filhos. Cara, que Deus te abençoe aí, vou orar por você e segue o caminho. Não era natural? Mas Davi não, se compadece daquele homem, né? Para toda aquela empreitada de seguir a esposa, de seguir os filhos, para tudo, alimenta, dá água. Aquele homem recupera a consciência e acaba sendo a chave para ele encontrar os amalequitas. Porque ele tinha sido jogado para a morte pelos amalequitas, ele era escravo deles, e falou, eles geralmente se reúnem em tal lugar. E deu a planta para Davi ir atrás deles. Se Davi vai direto, provavelmente não acharia. Porque imagina, deserto ele poderia seguir para qualquer lado. Mas esse homem que estava caído, que foi socorrido por Davi, é que trouxe exatamente ali o ponto, foi o GPS até os amalequitas. E Davi encontrou muito rápido. Eles estavam até despreparados. Estavam bebendo, comemorando. Eles não imaginavam que Davi pudesse chegar. Davi e seus homens chegaram e batalharam durante a tarde toda, mas conseguiram vencer a batalha, recuperar a esposa, recuperar os bens perdidos e mais, né? Como esses amalequitas eles vinham passando de cidade em cidade, fazendo o que fizeram lá com a cidade de Davi, eles roubavam as mulheres, as crianças e levavam tudo também de valor. Os animais, os gados, ouro, prata, tudo. Quando eles chegam ao ponto, né, o QG dos amalequitas, não tinha só o que eles tinham perdido. Tinha o que eles tinham perdido e mais um montão de despojos de outras cidades. Então eles ficaram com tudo que eles tinham e muito mais Deus entregou para eles através dessa vitória, dessa ação. E Davi tem uma postura aqui, na hora de repartir, que até então era diferente. Porque nessa divisão ali, né, minhas mulheres, meus filhos foram embora, e Davi orou e falou que ia conseguir. Só que no meio do deserto, você ir atrás, saber se vai conseguir, se não vai, parte daqueles homens de Davi desacreditaram e não foram. Ficaram na cidade, esmoreceram e ficaram ali.
Os homens que foram e chegaram diante daqueles espólios, do ouro e tal, falou, beleza, vamos dividir entre nós, né? Porque nós fomos até a cidade, nós lutamos, né? Fizemos tudo. E Davi falou, não, vamos dividir entre todos, igualmente. Porque Davi entendeu que naquele momento, né, homens que já foram fiéis a ele antes, em outras batalhas, que eram muito valentes, mas naquele momento passaram por dificuldade, passaram por algum momento de fraqueza, e ele não descartou. Né? Teve misericórdia deles e reintegrou esses homens no exército. Porque ao dividir o despojos, o ouro e a prata, esses homens se sentiram parte de novo daquele grupo, daquele exército. Foi um ato muito sábio ali de Davi. Eu tô perdido aqui no horário, hein? São 8:02. Beleza. Alguma pergunta, algum comentário aí? Não? Tá legal? Tô dando pra... Fascinada. Você vai ouvindo Davi, você fica fascinada com Incrível, as né? características desse homem. Incrível. Incrível. 31, né? A morte de Saul. Então, lembra da batalha que Davi ia participar, mas mandaram ele ficar em casa. Então, Davi está não em casa, né? Mas está nessa luta de recuperar as mulheres, os filhos e tal. E a batalha está acontecendo. Nessa batalha, Deus já tinha falado para Saul antes, né? Ele usa de um meio ali que é reprovável, ele vai consultar uma necromante, né? Uma mulher que consulta os mortos, né? Escondido, né? Sorrateiramente, usando várias coisas reprováveis por Deus, mas mesmo assim Deus falou, você vai e você vai morrer. Ele, né, cheio de si, né, cheio do seu ego, do seu eu, vai para a batalha, leva seus filhos, e ali Saul, Jonas e alguns dos seus filhos morrem. E Saul tem uma morte até que para um rei, é uma morte triste, né, porque morreu, mas ao mesmo tempo é vergonhosa, porque ele é ferido gravemente por flecha, e naquela de ficar ferido e você preso, não você preso, ele começa a clamar para o seu moço, né, um servo que acompanhava ele sempre, assim, me mata você do que a eles, né? Antes você, que eu conheço, assim, que faça o serviço, do que eu cair na mão desses filisteus. E o moço fica com medo, não faz. Então Saul, ele se joga em cima da própria lança e morre. Então essa é a história, né, que a gente sabe de Saul. Só que ao chegar para Davi, né, um moço chega para Davi e fala, ó, deu tudo certo. Davi morreu, cara. Olha só, Saul morreu. Vamos comemorar, porque Saul está morto. E Davi, na hora, já começa a prantear. Porque morreu Saul, que era o rei dele. Morreu Jonas, que era um amigo do coração. Jonatas, que era um amigo do coração, quase um irmão para ele. E ele começa a inquirir esse rapaz de como tinha sido. Ele falou, ó, eu passei, né, perto, vi Saul pendurado em cima da lança, ele pediu para me aproximar, eu cheguei mais perto ainda, ele falou, ó, dá cabo, né, vem você que eu não aguento mais esse sofrimento, porque ele estava ali cravado em cima da lança, vem dar cabo da minha vida, e assim eu fiz. E ele contou para Davi como se fosse a coisa mais linda do mundo. E Davi falou assim, como pode? Você ousou tocar no ungido do Senhor, e ali Davi pediu para que um dos seus homens vingasse Saul. Então, Davi poderia ter comemorado, poderia ter ficado feliz com a morte de Saul, mas pelo contrário, ficou irado com o homem que tinha dado cabo à vida ali do rei. Capítulo 1 de 2 Samuel, né? Essa que eu estou falando agora. Capítulo 2 de 2 Samuel é Davi que vai... No próximo, Daniel, por favor. Isso. Davi vai ser ungido sobre Judá. Então a tribo de Judá escolhe Davi como rei, após a morte de Saul. Só que Israel fica sobre o governo do filho
de Saul, que é Isbosete. Então, tem ali uma divisão. Tribo de Judá, rei Davi, e o restante das outras tribos, né, as outras 11, ficam com Isbosete, filho de Saul. E ali, né, como já tinha, você imaginar, Saul, ele tinha esse coração, esse ódio que ele nutria sobre Davi, ele acabou contaminando também seus chefes, Sim. seus líderes. Saul morreu, mas aquela rixa continuou da parte dos seus líderes, né? E ficaram instigando o rei, né? O novo rei Isbosete, contra Davi. Tanto que se tornou inevitável, eles vão para uma batalha. E acontece uma batalha entre o reino de Judá, sob a liderança de Davi, e o reino de Israel, sob a liderança de Isbosete. E nessa batalha, o povo israelita, um contra o outro, né? Irmão matando irmão ali, Davi sai vencedor. Né? Da parte de Davi tem 19 baixas, né? 19 homens morrem, e da outra parte, da parte de Israel, de Isbosete, 370 homens morrem. Por causa de uma rixa que nem era mais dele, porque Saul já tinha morrido, essa rixa nem precisava ter continuado. Mas eles ficaram instigando isso. E você vê como era esse hábito de Saul, né? Essa prática dele foi tão ruim, que ele deixou como comandantes, né, pessoas ali no rei que eram de confiança dele, para servir ao filho. Isso era normal. E no próximo capítulo, você vai ver no 4, o filho de Saul, o rei, Isbosete, acaba sendo assassinado. Por quem? Por alguém da outra tribo, da tribo de Judá? Não. Pelos homens que eram responsáveis pela sua própria segurança. Então, de tanto instigar o mal, de tanto instigar o ódio, a perseguição, isso acabou vindo contra a família dele, e ali no próprio palácio, enquanto o rei estava dormindo, esses dois homens entram lá e matam Isbosete e tal. E, por outro lado, vamos falar com Davi. Né? Davi, agora, da mesma forma que foram enaltecer a morte de Saul e comemorar, vamos falar a mesma coisa. O rei de Israel agora morreu. Não tem mais rei de Israel, vai ser você o nosso rei. E Davi pergunta, como é que foi isso? Nós entramos enquanto ele estava dormindo e passamos o cerol nele. Aí Davi, nossa, que ousadia que vocês têm, né? De vir falar isso, né? Que vocês foram lá e pegaram um homem inocente e foram cruéis enquanto o homem estava dormindo, não podia nem se defender. Então, da mesma forma que foi feito com ele, vai ser feito com vocês. E da mesma forma, Davi vai e vinga o filho de Saul, vinga Isbosete. E aí sim, no capítulo 5... Né? Senão ele é seu próximo. Exatamente. E aí no capítulo 5, Davi é ungido rei sobre Israel, e a primeira batalha dele é livrar Jerusalém, que naquela época estava sendo habitada por filisteus. Então ele vai lá e vence a batalha e toma a cidade de Jerusalém de volta, e mais tarde Jerusalém passa a ser conhecida também como a cidade de Davi. Dúvidas? Tremendo. Perguntas? Tremendo. Como é que está o tempo aí? Estamos às 8h10. Show? Então, esse foi o processo de ascensão, né? Desde a unção de Davi até ele chegar ao trono. Esse processo durou, se não me engano, 18 anos, né, pastor? Foi isso aí. 18 anos. Então, como o pastor falou ali, eu recebi uma promessa, né? O profeta me entregou, né, que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Vai acontecer. Mas do momento da promessa até o cumprimento da promessa, ele levou 18 anos e não foi um processo fácil, né? Um processo doloroso, de perseguição, foi um processo de perdas, né? De batalhas, literalmente muitas batalhas, para chegar até ali então e assumir, e já está pronto, né? Para assumir a promessa. Tanto que Davi é conhecido hoje como o maior rei que Israel já teve. Na próxima aula, né, com o nosso pastorzão, nós vamos aprender como é que foi esse reinado aí de Davi até o reinado de Salomão.
E aí, dúvidas? Quer falar? Quer falar? Chega pra cá, pastor. É dom da palavra. Só segurar o microfone. Amém. Só segurar? É, Estou acostumado com isso não. De nos ensinar. Davi teve muitas oportunidades de se vingar. Muitas oportunidades de dizer para Deus, olha, eu vou me vingar porque eu achei que eu já era ungido e eu poderia. Mas ele sabia que Saul tinha sido também ungido por Deus, que ele havia falhado e se perdido no caminho. E é um dos pontos que eu quero levantar nessa noite aqui. Que pode parecer alguma oportunidade para que você se vingue dos seus inimigos. Talvez você não lute só contra Satanás, mas algumas pessoas tenham se levantado contra você. E podem aparecer oportunidades de você se vingar. Lembre-se de Davi. Davi, ele é declarado pela própria boca do Senhor que ele é segundo o coração dele, de Deus. Lembrem-se de Davi. E eu falo isso também para mim. Outra coisa que eu quero citar aqui nessa noite para você, para nós, algumas circunstâncias apareceram no caminho de Davi, guerras se levantaram no caminho de Davi. Meu filho, eu estava esperando uma água, obrigada. Guerras se levantaram no caminho de Davi. Guerras assim que eram dificílimas de se vencer. E antes dele sair para tomar qualquer atitude, Davi se prostrava e perguntava literalmente para Deus: eu devo ir? Eu vou conquistar? O Senhor vai me entregar em minhas mãos? Eu posso investir a minha força aqui que eu vou ganhar? Está no centro da tua vontade eu fazer isso? E quantas vezes nós, em momentos difíceis, nós nos rendemos às nossas emoções e não paramos para perguntar a Deus se devemos ir, se devemos guerrear aquela guerra, se iremos ter vitórias. Quantas vezes? Então eu quero deixar, essa reflexão para nós nessa noite. E vou repetir. Davi teve muitas oportunidades de se vingar. Eu acredito que no meio das tuas batalhas aí, vão aparecer oportunidades assim. Não pague mal com mal. É assim que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. E segundo, é dele a vingança. Não tome a vingança da mão do Senhor. É dele a vingança. E segundo, entrando em qualquer circunstância, batalhas, guerras, ore antes. Pergunte se você deve guerrear naquela batalha, se você vai ter vitória. Se prostre para saber a resposta do Senhor. Espere a resposta do Senhor. E terceiro, não se frustre com o tempo. 18 anos, né, João? 18 anos, Davi já havia sido ungido. Mas até ele reinar, 18 anos de lutas, batalhas. Quanto tempo você está esperando a tua promessa? Quanto tempo? Quanto tempo você está esperando a tua promessa? 18 anos para ele conquistar o trono. Se foi assim com o segundo coração de Deus, dirá com a gente, queridos. Aguarde o momento. Confie nele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos terminar? Passa o pastor Bruno. Deus abençoe vocês. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Então, parou aí? Parou. Não? Tá de boa aí? Boa noite aí, meus amigos. Então, a gente está encerrando essa nossa aula, agradecendo aos irmãos que estiveram aqui. E nos vemos na quarta-feira que vem, às 19h30, onde a gente vai dar continuidade, para falar sobre o reinado de Davi. E vamos ver se a gente já começa a entrar no reinado de Salomão, que é o último rei
de Israel enquanto o reino estava unificado, né? Lembrando que eu falei na aula passada, o reinado de Davi dura 40 anos, assim também como durou o reinado de Saul 40 anos, e se encerra com o reinado de Salomão por outros 40 anos, o reino unido de Israel. Depois vai haver a separação do reino do norte para o reino do sul. Pegando aí o gancho da pastora Bárbara, é por isso que eu sou igual a Davi, que não procuro me vingar de ninguém, sou vascaíno e a gente sempre está perdendo e não se vinga de ninguém, a gente tem o coração quebrantado. Então, fica a lição aí para você, de não se vingar, conforme nós somos vascaínos e não fazemos mal para ninguém, nós não nos vingamos. Tá bom, então, queridos, mais alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal que está presente aqui? A gente se vê na próxima aula, semana que vem, 19h30. Deus abençoe. Tchau.